Sobre algo que Deus tem incomodado no meu coração há um tempo, é que eu venho adiando. Durante esse final de semana, enquanto eu estava no Summit, eu estava lá no Congresso de Liderança, parte do Congresso, eu confesso que minha mente e meu coração não conseguia parar de pensar naquilo que nós vamos conversar hoje. Uma mensagem simples, mas de algo importante para nossas vidas, de algo que eu acho importante que a gente compreenda bem. E como eu sei que a gente precisa relacionar as coisas às Escrituras, eu também pedindo a Deus como eu poderia fazer a introdução dessa mensagem de uma forma que a gente entendesse isso a partir das Escrituras e chegasse onde precisamos chegar. A gente vem agora falando sobre fé ao longo do culto todo, e para que a gente possa fazer uma introdução, então perceba, eu vou convidar você que a gente leia os 2 primeiros textos apenas como forma de introdução, e vocês vão entender por quê. Primeiro vamos abrir a Bíblia num texto que a gente já estudou na quarta-feira. Abra sua Bíblia, por favor, em Abacuque, capítulo 1. Eu não vou corrigir a mensagem da Thaís, fiquem tranquilos, porque ela pregou muito bem. Mas nós vamos apenas usar o exemplo de Abacuque, registrado em Abacuque, capítulo 1. Abacuque está lá no final do Antigo Testamento. E a gente vai, então, tomar como exemplo o que Abacuque nos escreve, aproveitando para dar tempo para os irmãos procurarem Abacuque. Vocês vão encontrar antes de Abacuque, Miqueias, Naum, todo mundo desconhecido, né? Se vocês chegarem lá em Zacarias, Malaquias, passaram de Abacuque. Então tem que voltar. É um livrinho bem pequeno, tá? Se alguém que nos visita for da Igreja Católica, na sua Bíblia com certeza tem, porque é a nossa que tem menos livros. Então não tem desculpa para a gente não achar Abacuque. Todos acharam? Amém? Quem não achou das escolas bíblicas dominical? Então vamos lá. Abacuque capítulo 1, vamos ler os primeiros 4 versículos de Abacuque. Diz assim a palavra do Senhor: até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando eu vou gritar violência sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a injustiça nunca prevalece. Os ímpios, eles prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Eu quero te convidar a continuar a sua Bíblia. Agora vamos para o Novo Testamento, para o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. E eu gostaria de convidar a ir lá para o capítulo 9 de Mateus. Evangelho segundo São Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. E eu convido você a ir ao capítulo 9 desse Evangelho. Nós leremos nesse capítulo 9 apenas 2 versículos, o versículo de número 20 e o versículo de número 21. Amém? Todos acharam? Então vamos lá. Versículo 20 e 21, a palavra de Deus diz assim para nós. Espera aí que eu passei folha demais. E essa Bíblia não é a minha. Versículo 20. Nisso uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, pois dizia a si mesma: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Só até 2 textos e 2 histórias diferentes, mas 2 histórias que vão dizer para nós algo muito parecido para o que nós vamos conversar hoje. Por que nós vamos dizer algo muito parecido? Porque as duas nos falam, e são exemplos bíblicos como tantos outros,
de situações muito difíceis em nossas vidas. As duas histórias representam pessoas que estão com problemas, com situação de desespero. Abacuque, neste ponto, ele está à beira do cerco na cidade, os inimigos estão à porta, e a cidade está polvorosa, e ele começa a questionar Deus. E ele diz: até quando, Senhor? Até quando eu vou ver violência? Até quando eu vou ver toda a injustiça? Até quando a lei vai ser enfraquecida? Até quando o justo vai perder para o injusto? Até quando todas essas coisas vão dizer? Abacuque está naquele momento em que a gente sente-se injustiçado, que a gente sente que as coisas não dão certo, que a gente sente que Deus não está respondendo oração nenhuma, por mais que a gente tente. Abacuque está passando por aquele momento de dúvida, aquele momento de questionar Deus, e particularmente todo mundo passa por isso. Todo mundo tem esse momento de Abacuque, todo mundo tem esse momento que o medo assola o coração, que as dúvidas assolam o coração e a mente, e a gente não sabe muito bem o que fazer. Já a mulher do fluxo de sangue, a Bíblia sequer fala o nome dela, mas ela também nos faz lembrar, ela está passando por um momento de doença. Aliás, o texto mostra para nós detalhes que parecem simples, mas mostra, por exemplo, que ela estava doente havia 12 anos. E se lermos os evangelhos, nós vamos ver que outros autores, como Lucas, acrescentam informação. E ele não diz que ela apenas estava sofrendo há 12 anos, mas que estava gastando muito dinheiro com médicos e todo mundo que pudesse ajudar. Você já viu alguém passar por isso? Gasta um monte de dinheiro com médico, mas também gasta dinheiro com um monte de enganadores. E doença é aquela coisa que você não sabe o que fazer. Você depende de um médico para tentar diagnosticar, de um tratamento, de tudo, mas você não sabe o que fazer. Às vezes tem problemas na família, você não sabe o que fazer. Enfim, no caso dela, ainda tinha um outro problema, que era a questão de época. Uma mulher, segundo a lei mosaica da época, quando ela tinha, na verdade não é só uma mulher, qualquer pessoa que tinha hemorragia, tinha algo com sangue, tinha que se afastar. E as mulheres, nesse caso, eram consideradas, durante o período menstrual, por exemplo, impuras. Então elas tinham que ficar um tempo afastadas, o marido não ia tocar nela, tinha um monte de regras. Ela passava por isso há 12 anos. 12 anos. Então é alguém que nos lembra, e poderíamos usar várias metáforas aqui, tanto da doença dela, quanto da questão de ficar marginalizado. No mundo de hoje eu poderia usar isso para falar daqueles que são marginalizados, porque de repente estão se prostituindo, ou porque bebem, ou por uma série de motivos. E eu poderia usar essa metáfora, esse princípio da vida dela, para várias situações complicadas, para vários tipos de crise, porque ela nos faz lembrar disso tudo. Então Abacuque nos lembra de uma parte, ela nos lembra de outra. Hoje de manhã a gente estava estudando o livro de Ruth, e eu mostrei para vocês, por exemplo, o momento de crise da família de Noemi, momento de crise financeira, de fome, e depois eu mostrei para vocês como que o momento de crise dela então aumentou, porque morreu o marido, morreu os filhos, e ela ficou sozinha. Então ela ficou pobre, viúva, sozinha, já idosa, em terra estranha, e era alguém que tinha muita coisa e de repente não tinha mais nada. Todos esses momentos de crise, todas essas histórias de crise, que pode ser a sua história, que pode ser a minha história, elas estão por um acaso longe das nossas histórias? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês das histórias de personagem bíblico, você já passou algo parecido? Não é nada longe, qualquer um de nós pode ter passado ou pode passar o que esses personagens passaram, e o que vários outros personagens bíblicos podem nos passar. Então o que linka esses personagens bíblicos? A dor, o sofrimento, a angústia e todas essas coisas. O que linka todas essas histórias, linka a nossa história, é fragilidade, é vulnerabilidade. É um momento em que o momento é tão difícil que as nossas fraquezas vêm à tona, quando a gente reconhece que nós não temos como resolver o problema. Nós somos frágeis e vulneráveis. E cada um de nós temos momentos assim na vida. Temos o dia da angústia, temos os problemas de família, temos os problemas pessoais, temos os problemas de empresa, os problemas da vida. Os
problemas de dívida, tantas coisas que nos deixam frágeis, que nos deixam vulneráveis. E aí você deve estar pensando, tá, pastor, já sei disso, eu também passo por isso, mas qual é o problema disso? Aparentemente, de certa forma, nenhuma no seu sofrimento em si, porque faz parte da vida humana. O que me incomoda, o que Deus vem me incomodando para que a gente converse, é que nesse momento tão difícil e complicado da vida humana, nesse momento tão difícil e complicado que eu já passei muitas vezes, e talvez todos já tenham passado ou vão passar, deveria ser o momento de nós recebermos ajuda, mas muitas vezes é o momento de estarmos mercê a bandidos, de pessoas que se aproveitam para enganar, para ganhar algo de nós. E acreditem, por mais difícil que seja admitir ou falar sobre isso, é que no momento em que vocês, que eu, que nós somos mais vulneráveis, nós não esperamos ser atacados e enganados num local onde muitas e muitas vezes, ao longo da história, ainda hoje, nós somos atacados e enganados. A igreja. Sim, a religião é uma arma poderosa. E essa arma poderosa também, muitas vezes tem sido usada por enganadores. Podemos então conversar sobre isso? Mesmo que seja desconfortável para nós, que somos membros de uma igreja? A religião em si é uma arma poderosa e vocês precisam compreender isso. Ela sozinha é poderosa. Então, o poder dela na mão de falsos mestres, na mão de lobos, na mão de pessoas inescrupulosas, se torna uma arma muito forte para enganarem pessoas e para ganhar em cima do sofrimento das pessoas. Uma situação como essa que eu descrevi para vocês, de Abacuque, de Noemi, da mulher do fluxo de sangue, minha, sua, numa história que pode ser de qualquer um de nós, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, enfim, falsos líderes religiosos, sejam eles homens ou mulheres, não importa o gênero ao qual tem sido o terreno perfeito para esses lobos e lobas em peles de ovelha enganar e fazer muitas vítimas usando da religião. E geralmente isso acontece com métodos bem conhecidos. Eu já vi algumas palestras falando sobre isso. Eu quero destacar para vocês pelo menos 4 formas, muitas vezes usadas para este tipo de engano. O primeiro método, e olha, eu não vou falar dos métodos ou das formas, como que eu posso dizer? Como se fosse uma forma linear. Não é que eles são usados juntos, entendeu o que eu quero dizer? Não é como se fosse um processo. Uma hora usa-se uma coisa, outra hora usa-se outra, entende isso? Então eles não estão numa ordem como se acontecessem na ordem. Eles são coisas que acontecem de forma e momentos diferentes. Então a primeira coisa que eu posso dizer para vocês, usados muitas vezes por falsos mestres, líderes religiosos falsos, é o medo. Infelizmente nós somos criados para ter medo de Deus. Quase que faz parte do nosso DNA. Praticamente 100% dos cristãos têm isso. E praticamente 100% dos pais cristãos, ou de pessoas que de alguma forma foram influenciadas pelo cristianismo, ensinam seus filhos de forma errada sobre Deus, quando ainda são bem pequenos. E acabam preparando seus filhos para serem vítimas perfeitas de pessoas manipuladoras do mecanismo religioso. E aí você diz, como assim? Talvez você já tenha feito isso. Praticamente 100% dos pais cristãos, quando uma criança faz algo errado, ele diz assim, menino, se você fizer algo errado, Deus vai te castigar. Percebe como é que todo mundo faz? Pega um versículo bíblico, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando o bem, homens bons e maus, que aí transformam ele. Os olhos de Deus estão em todo lugar, e vai ver você fazendo coisa errada e vai te castigar.
deturpam a palavra para isso. E aí criam uma imagem na cabeça das crianças de que há um ser superior que é Deus, mas é um ser que está ali vigiando ela, para que quando ela faça a coisa errada, ela seja castigada. Porque assim é a imagem que se cria de Deus para com os filhos. Só que a Bíblia diz outra coisa. Eu sei que a gente pega isso muito do Antigo Testamento, mas tem seus motivos do porquê Deus fazia o que fazia no Antigo Testamento. O Novo Testamento revela para nós algo, pela mudança do período de graça, algo extremamente importante, que isso você deveria ensinar para os filhos. Gálatas 6 ensina para nós o quê? Não se enganem e se deixem enganar. Tudo que o homem planta, isso ele vai. Então seu filho será castigado porque Deus é mau? Não, é porque a decisão que ele tomou, se foi errada, ela terá consequências. E é isso que nós deveríamos ensinar. Não que Deus está lá para castigar. Porque quando a gente vai ensinando isso, anos e anos desse ensino errado vai transformar essa criança num adulto que vai ser a vítima perfeita de manipuladores, de falsos líderes religiosos. Eles se aproveitam desse sentimento de medo e fazem o que com ele? Tiram o que quiser da pessoa. É por isso, por exemplo, que mesmo, e eu já provei isso para vocês no nosso estudo bíblico, mesmo a Bíblia deixando claro que uma vez que a pessoa é verdadeiramente salva, quando ela recebe salvação de Cristo, ela não perde a salvação, porque a salvação não é dela para ela perder, e porque Deus não é menor do que outra coisa para se perder. O que é ensinado num monte de lugar? Que você perde a salvação. Por quê? Porque se você perde a salvação, você vai ficar com medo. Se você fica com medo, logo o segundo ensino que eu vou colocar para você é o quê? Você depende da igreja para poder ser salvo. Disfarçado de dizer de Jesus, mas na verdade ele está falando da igreja. Você depende da igreja para ser salvo. E aí mais um pouquinho eu vou dizer que você depende de quem? Porque quem é o presidentezinho da igreja que está aqui na frente o tempo todo? Então você depende de mim. Se você depende de mim, você vai fazer o que eu disser para fazer. Perceberam como é que é o mecanismo do medo? Eu te jogo medo e uso o medo que na verdade você já tem, porque cresceu com esse medo dentro de você de Deus. E a partir desse medo eu desenvolvo uma série de coisas para te manter no cabresto comigo. Porque se você sair da igreja, ou se você fizer isso de errado, Deus vai te castigar e você perderá a sua salvação. E obviamente isso tudo vem acompanhado de deturpar o ensino bíblico e de inspirar você a não ler a Bíblia, mas deixar que eu te ensine do meu jeito, e não do jeito que a Bíblia fala. Esse é o sistema do medo. E ele é um dos sistemas. Esse sistema você vai reconhecer por várias coisas. Porque depois desse processo de ensinar que perde salvação, e aí você depende da igreja, depende de mim e tudo mais, aí eu começo a te desafiar. Você precisa fazer sacrifício para Deus. E normalmente o sacrifício para Deus é din-din. Dê um sacrifício aqui para o Senhor. Meu bolso vai sentir. Dê um sacrifício para Deus. Outros sacrifícios também, lógico, são várias coisas, como faça um propósito para Deus, entregue tudo que você tem fazendo esse propósito, você precisa fazer não sei o quê, me chama agora de pai, chama minha esposa de mãe, que agora nós somos como isso, você tem que obedecer até mais a mim do que a seus pais, suba a escadaria da igreja tal, faça promessas a este ou aquele, faça promessas a Deus, suba a escadaria de joelho, caminhe não sei quantos quilômetros, faça isso, faça aquilo, e assim vai se fazendo as coisas. Através do medo eu domino você. Lembra quando a gente falou um pouco sobre temor? O que eu ensinei para vocês todos? Que você teme te controla. E o medo é um mecanismo que sim, faz efeito. Quem já passou por ele, ou conhece ele, sabe que ele faz efeito. Até porque todo pai e toda mãe sabe que ele faz efeito nos filhos. A gente vira com os filhos, se você fizer isso, eu vou te bater. Não vai dar besta? Então, desde casa, o medo faz efeito. É um sistema que funciona. E muita gente está sendo enganada. O segundo sistema que funciona é a ganância. É a ganância.
ganância, acredito que vocês já conhecem bem ela. É a forma, inclusive, preferida do pessoal da teologia da prosperidade. Isso por quê? Porque todo ser humano quer ganhar a vida fácil. Né? Vocês sabem que eu sou lá no Rio, né? Assim como eu vivo em São Paulo, acho que aqui no Espírito Santo provavelmente tem esse tipo de coisa também. Tem gente que para as pessoas perto do banco e conta uma historinha, por exemplo, e até hoje esse golpe funciona. Diz que tem um folheto premiado da loteria, e aí ele diz assim: não, mas é que eu estou com pressa, estou com problema, não sei o quê, vamos fazer o seguinte, esse prêmio aqui é de 200 mil, me dá aí uns 10 mil e pode ficar com o prêmio para você, porque eu não vou poder pegar e tal. Acreditem, é um número altíssimo de pessoas que entram no banco, sacam o dinheiro e dá. Porque a ganância nos engana. O ser humano já tem isso também dentro de si. Ele quer vida fácil. E aí como é que você vai ver isso na igreja? 2x reais para Deus, porque Ele vai te dar x vezes em dobro. 10 reais, porque o Senhor vai te dar 1000. Quando foi construído o tal templo de Salomão em São Paulo, foi garantido, eu queria ver se o pessoal foi cobrar do líder religioso de lá. Ele garantiu que quem doasse qualquer quantia, Deus daria, acho que, agora eu não lembro se foi 100 vezes ou se 1000 vezes mais. Pena que as pessoas não vão cobrar se ganhar. Tudo bem que ele vai enrolar, até o final da vida ele vai te dar. Porque esse mesmo líder religioso, certa vez, vocês encontram isso no YouTube, ele disse que você tem que dar dinheiro para Deus, dar aqui oferta na igreja, porque você vai obrigar, presta atenção na palavra, obrigar Deus a te dar algo em troca, porque Deus não pode dever a ninguém. Essa é a lógica que ele usa. Deus não pode dever a ninguém, então se você ofertou, ele fica devedor, ele é obrigado a te pagar. Esse é o nível de absurdo que chega, mas acreditem, esse método da ganância funciona, e as igrejas que têm usado isso estão ricas, porque ele funciona. As pessoas vêm e dão dinheiro para ganhar algo em troca. E esses lobos têm ganho muito dinheiro usando isso. E aí as pessoas são sacrificadas, muitas vezes a dar carro, casas, a fazer um monte de coisas. E muitos têm histórias tristes para contar, porque deram e não ganharam nada em troca. E talvez alguns de vocês conheçam histórias assim, de pessoas que deram, confiando naquela promessa que foi dita em nome de Deus, sendo que Deus não mandou dizer nada disso, não tem registro disso na palavra dele. Ao contrário, se nós lembrarmos, por exemplo, da história de Ananias e Safira, percebam que o apóstolo Pedro vira para Ananias e disse o que para ele: o que você mentiu? Quem te pediu alguma coisa? Quem te pediu? Quem está dando aqui, porque ele via o pessoal vendendo o terreno, porque não é nenhum problema você vender a casa e dar oferta ou dar a casa, desde que isso seja algo entre você e Deus, e não porque um líder religioso ou porque um falso profeta te constrangiu a fazer isso e te enganou a fazer isso. Se você fizer de livre e espontânea vontade, é seu com Deus, que faça. E Ananias ele foi fazer para dar pausa para os outros, porque via as pessoas fazendo. E Pedro veio para ele: mas quem te pediu isso? Quem fez porque quis. Ninguém está te constrangendo, ninguém está aqui para pedir e te enganar, nada disso. Mas na ganância as pessoas têm feito isso. Sabe qual o teste que você faz para poder você fugir um pouco da ganância? É o mesmo teste que as mulheres, por exemplo, precisam fazer na hora de fazer compra. Não compre na hora que você está com vontade. Porque a técnica do líder religioso também vai envolver uma forte pressão emocional para que você faça na hora. É igual fechar negócio. Você quer que a pessoa feche na hora. Por quê? Porque se ela for para casa para pensar direito, ela não vai fazer. E acredite que quando você pensar assim: não, eu vou para casa, eu realmente estou sentindo algo no coração, eu acho que eu deveria entregar minha casa, eu deveria entregar isso, eu deveria dar uma grande oferta. Vai para casa, deixa a adrenalina baixar. Mas você pode ter certeza que ele vai virar para você: você vai deixar a bênção do Senhor passar. Tem certeza? Porque o momento é agora ou nunca. Claro que ele vai fazer isso, porque ele precisa te pegar no quente. Ele precisa te pegar enquanto você está no sentimento, porque no sentimento você toma decisões apressadas e você se entrega, não porque Deus te pediu, mas porque todo o jogo psicológico foi feito em cima de você.
e toda uma pressão usando jargões bíblicos e textos bíblicos deturpados foram usados para te criar isso, e uma música ambiente, e um jogo de luz, e tudo que é necessário, e toda forma de falar para poder você entregar as coisas. Você precisa fazer isso de forma consciente. Se você estiver num lugar como esse, vá para casa sem dar nada. Respire, porque se Deus quer algo de você, você vai ter certeza. Não vai sair do seu coração, não. Respire, deixa passar a semana inteira, 2 semanas se for necessário. E saindo assim, na sua oração, no seu momento com Deus, sem ninguém te influenciando, você entender de Deus que deve dar algo, que deve dar o valor que for, não me interessa se vai ser a sua casa, seu carro, o que for. Eu já dei valores assim. Já entreguei, conheço muitos pastores, amigos meus, homens de Deus de verdade, que já entregaram os seus carros, já fizeram um monte de coisa, que fizeram isso em Deus. E não porque foram pressionados a fazer para alguém. Sua oferta não deve vir por pressão. Sua oferta não deve vir por constrangimento. Somente o amor de Cristo é que nos constrange, conforme nos diz a palavra de Deus. Cuidado com a ganância. Cuidado com tentar barganhar com Deus. Seu dinheiro não pode comprar a bênção de Deus, como as pessoas tentam fazer você acreditar. Se você dê com fé, dê porque acredita na obra, dê porque está fazendo algo que acredita ser realmente bom, não porque alguém te constrangiu isso. Se for necessário, vá para casa, respire, ore a semana inteira. No outro domingo você vai lá e entrega a sua fé. Sem problemas. Pastor, mas essa situação de repente é de alguém que está passando dificuldade financeira, ou de alguém que está num hospital. Percebe que a situação é totalmente diferente? É ajuda a alguém que precisa de urgência. Apenas confira se a informação dada é correta, se realmente aquilo vai ser feito. E aí você ajuda, mas aí é uma situação completamente diferente. Ok até aqui? O terceiro método muito usado é o método da culpa. É uma forma muito usada das pessoas realmente entregarem suas coisas e serem manipuladas é a culpa. Muita gente está presa em culpa. Você leva a pessoa a uma sensação igual muitas vezes é a sensação que o marketing leva a gente na hora de comprar um produto. Alguém lança uma promoção e fala para você: isso aqui é promocional, compre agora, você vai perder a oportunidade. E aí você fica naquela, porque qual é a sensação que a pessoa tenta criar em você? Que se você não fizer na hora e deixar para depois, e se for um produto que você quer comprar, descobrir o produto mais caro, e se eu descobrir depois que é mais caro, eu perdi a oportunidade, não é assim? Não é a sensação de culpa? Na igreja, ou líderes religiosos falsos fazem isso de forma muito mais forte. Eu vou trazer para vocês, acho que para ficar mais fácil, um exemplo do pastor Ednei René, lá de São Paulo, da Igreja Batista de Água Branca. Ednei René, ele conta um exemplo que aconteceu na igreja dele. Ele acompanhou uma membro da igreja dele. Eu achei a história tão perfeita, eu não vou lembrar de todos os detalhes, mas eu achei a história dele, que ele acompanhou, que é uma história real, perfeita para a gente entender culpa. Essa membro da igreja dele estava com um pai doente terminal de câncer. E aí ela estava lá com o pai, lutando em hospitais, fazendo as coisas e tudo mais. Até que o pai virou para ela e disse: minha filha, vendo na TV, eu não vou deixar de dizer a igreja não, vendo a Universal, naquele negócio das orações que a Universal diz. O pai já desesperado, câncer, doente terminal, aquela propaganda toda, aquele jogo de câmera que ele fez: minha filha, eu quero ir lá na Universal. E a Ednei conta que a filha falou assim: ah pai, Universal não, faz comigo. Não, eu quero ir na Universal, não, eu quero ir, minha filha, não sei o que, me leva lá e tal. Ela: não, pai, não faz isso, você sabe que esse negócio não é assim. E aí a mãe falou assim: não, minha filha, leva ele lá, tem certeza que a pessoa, se ele morrer e você não levou ele lá, poderia ser curado lá, como é que você vai se sentir? Ó, percebe o jogo? Mas esse ainda é um jogo em casa. Ela cedeu e levou o pai lá, a conta gosto. E aí levou o pai, e aí começou aquele negócio lá dos 300 que ora, com a galera toda, em fogaréu, aquele negócio lá que tem fogueira santa de não sei o que, parará, pororô. E aí ela passou na fila da oração, empurrando o pai na cadeira de rodas uma vez. E aí, não foi curado.
E aí, se você não for curado, volta de novo e tal. Ela passou a segunda vez. E ela passou a terceira vez. Aí a gente me conta que na terceira vez, a galera está ligada no que você está fazendo. Pastor, bicho, já, sei lá, alguém lá da igreja chamou ela e falou assim: vem cá, você já passou 3 vezes. Vem aqui que nós temos que ir para uma salinha. A salinha de quem já passou 3 vezes. Levou ela para a salinha. E aí nessa salinha já tinha outras pessoas lá também, que também passaram pelo menos 3 vezes lá pelo negócio da oração. E eu vou tentar lembrar dos detalhes. Eu sei que basicamente um pastor lá começa a falar: você que passou lá, e Deus ainda não te curou, está faltando fé em você, irmão. Faltando fé na sua vida. E você precisa fazer algo para isso. E a melhor forma é você demonstrar a sua fé. E para você demonstrar a sua fé, você precisa fazer você sabe o que é? Sacrifício a Deus. E esse sacrifício é representado em quê? Dê uma oferta sacrificial ao Senhor. Porque pela sua fé nessa oferta sacrificial, Deus vai te curar, Deus vai te abençoar no que você está buscando. E aí o que ele fez? O pai vira para a filha e diz: minha filha, faz um cheque para a igreja. E aí a filha olhou: pai. E aí: minha filha, faz um cheque para a igreja. E aí quando ela ia preparar o cheque, o que o pastor fez? Mas olhe lá o valor que você vai dar. Porque você não vai aqui em São Paulo no médico e paga R$50, R$100. Um bom médico em São Paulo é caro. Imagina o médico dos médicos que vai curar você. Já sacou? E mesmo assim ela resistindo, e o pai: minha filha, não sei o que, olha, como reproduzindo o que o próprio pastor Ed René conta do que aconteceu na igreja dele, foi o seguinte: seu pai doente, terminal de câncer, está pedindo para você fazer um cheque e entregar o valor que for, e você sabe que ele poderia morrer. Você não daria o cheque e deixaria ele morrer, se sentir culpado depois por podia ter feito o cheque? Que nada, você faz o cheque, você dá casa, carro, o que for. Pressionado por um falso líder religioso que usa do nome de Deus para te arrancar dinheiro, que usa da doença e da culpa para te arrancar dinheiro. Medo, ganância, culpa, tudo isso tem sido usado no mecanismo religioso para enganar milhares de pessoas. Mas há uma quarta coisa que eu costumo usar também, que é emoção. Costumo usar não, vocês entendem o que eu quero dizer. Ensinar. Perdão da maneira de falar, para não ficar mal explicado. Ensinar. Que é a questão emocional, são suas emoções. Essa quarta coisa é um pouco mais nova em nós, que é a criação de algo aparentemente realmente evangélico, mas que na verdade é uma grande manipulação mental através das emoções. As pessoas então, toda pessoa sente um vazio dentro de si, todo mundo quer ter algum tipo de legado na vida, quer se sentir útil, quer se sentir visto, e isso é muito usado para procurar, porque as pessoas têm um sentido na vida e querem achar que fazem parte de algo, e muitos têm usado isso como desculpa para fazer a pessoa achar que vale a pena estar ali. E aí como é que a gente faz isso? Os cultos, eles criam sensações emocionais quase viciantes, e aí a pessoa inclusive ela sente aquele gosto, é quase como uma droga que ela experimentou, e ela precisa ficar voltando semana após semana para recarregar as baterias, porque na verdade a palavra de Deus real não está sendo pregada. O que está sendo pregado, as mensagens, são mensagens com jargões de autoajuda, as mensagens estão recheadas de evangeliquez, de alguns termos bíblicos, para parecer que é o Evangelho de Cristo, mas ela está cheia de psicologia, cheia de autoajuda, cheia de coisas para te manter ali. Isso quando ainda não tem alguém tocando um teclado para criar aquela ambientação que vai tocando plenamente no seu emocional. A música, ela é feita de uma forma em que eu chamo de louvor tarja preta, que ela é mais musicoterapia e te mantém ali naquela coisa viciante do que música real, do que ensina inclusive a escritura através da música, do que te fazer pensar. Então, na verdade, esse sistema usa entorpecer a sua mente.
através da música, através de mensagens recheadas, através de emocionalismos, através de coisas que mexem. Ora a música é nisso, ora a música trabalha em outro termo, que é aquela coisa bem agitada, e aí você pula para um lado, você pula para o outro, e você dá rodadinha, e faz isso e faz aquilo o tempo todo, e quando você termina o culto, você diz, nossa, Deus esteve nesse culto. Conversa com alguém que estuda educação física, estuda de verdade, e ele vai te dizer assim, não foi Deus não, filho. Eles mexeram com a sua endorfina, seu corpo foi todo agitado para isso. A endorfina vem, igual comer um chocolate, e aí você se sente bem, sente uma sensação de prazer. Você acha, porque foi tocado suas emoções, que era Cristo, que era Deus. Deus não estava nesse negócio. Não sou contra músicas agitadas, tanto que os meninos tocam músicas assim. Mas há uma maneira de usar essas músicas para isso. Então não confundam as coisas. Até porque são usados no estilo louvor tarja preta que eu falei para vocês. Aquela repetição, basicamente, Júnior confirma para mim, basicamente uma nota, né, Júnior? Às vezes no máximo duas, se chegou a 3 já é muito. E aí fica aquela repetição que vai entorpecendo a sua mente. Um bom jogo de luz e uma série de coisas, também não sou contra o jogo de luz, mas nessas horas ele é usado para isso. Um bom jogo de luz e essa música que faz o louvor tarja preta, e aí, meu amigo, você está na mão da pessoa. Suas emoções são trabalhadas. Sabe o que é isso? Milhares e milhares de pessoas estão no que um pastor inglês chamado D.M. Lloyd classifica como sinceramente enganados. Acham que são cristãos. De verdade acreditam que são cristãos. Se apresentam como cristãos, inclusive, mas estão sendo enganados por líderes religiosos. Não conhecem o Cristo crucificado. Suas vidas não mudam, sua família não muda, em volta, dentro de si não muda. E se você ainda falar isso para a pessoa que, cara, mas sua vida não muda, as coisas não estão de acordo com a palavra, ela diz, quem é você para me julgar? Deus me recebe como sou, eu faço o que eu quiser. Isso é coisa de gente tradicionalista. Isso é coisa de gente retrógrada, isso é coisa de gente conservadora, e assim por diante. Não, isso é coisa da Bíblia. É a Bíblia que diz que uma vez que Jesus entra na sua vida não é mais a mesma. E ela vai mudar, e muitos dos seus hábitos vão mudar. Mas esses sinceramente enganados nos lembram por que tem um monte de gente que dentro da igreja é um e fala da igreja é outro. E porque em muitos lugares onde tem um monte de igreja, e aparentemente um monte de gente evangelizada, a corrupção não diminuiu, mortes não diminuíram, drogas não diminuíram, violência não diminuiu. Ora, como assim? Não temos um monte de gente na igreja? Sinceramente enganados. Não conhecem o Cristo justificado. Nunca nasceram de novo. E, consequentemente, a grande maioria não está salva. Vai para o inferno. E nem pode aproveitar a vida, porque deu dinheiro para esses falsos mestres. As gerações, as pessoas são enganadas com o mecanismo religioso. Jesus lutou contra isso também. Quando Deus não é o centro. Nas últimas gerações a igreja tem estado lotada de pessoas, mas o mecanismo religioso talvez nunca tenha sido tão usado. Quando eu estive na Fiel, estava conversando com um pastor amigo meu, o Danilo, que o Guri conheceu, e nós dois estávamos conversando no ônibus dizendo o seguinte: talvez nunca na história, pelo menos no nosso ver, houve tanto lobo em pele de ovelha na igreja, não apenas como líder religioso, mas também sentados em bancos. Talvez nunca na história houve tanta gente sem conversão. E eu disse para ele, talvez sim, talvez não, porque uma grande diferença hoje é que nós temos várias igrejas e religiões diferentes. E naquela época havia uma igreja mais dominante. Não é que só havia igreja católica não, tinha várias igrejas, mas havia uma dominante. Hoje é um pouco mais aberto, mas realmente o nível está alto, muito alto. Mesmo na nossa denominação o nível está muito alto, muita gente que verdadeiramente não é convertida. Tem congressos de pastores, em 77 a igreja fez isso. Há alguns anos atrás o pastor Paul Walsh fez isso. E algumas pessoas já fizeram isso, de pregar o Evangelho num congresso de pastores e líderes, e dizer, se alguém quer aceitar Jesus, vem à frente, e muitos irem à frente. Se pastores e líderes estão assim, quem dirá
aqueles que estão sentados. É como uma droga viciante mesmo, entorpece a mente. E é por isso que Marx já dizia que a religião entorpece a mente. O Evangelho não, mas a religião sim. O sistema religioso sem Deus no centro real, sendo falado dele, mas sem ele estar real, faz isso. Na época da reforma, 500 anos, isso também não era diferente. Os reformadores trabalhavam fortemente contra isso, principalmente em relação à salvação. Porque também se trabalhava culpa, também se trabalhava ganância, também se trabalhava medo, também se trabalhavam emoções. Assim é que se vendiam indulgências, se vendiam coisas dizendo que é sagradas. Hoje não se vende indulgência, hoje a gente vende coisa ungida. O que mudou foi isso. Lá se dizia, aqui é um pedaço da cruz, aqui é não sei quem do santo tal. Hoje o que se vende é coisa ungida. Como eu disse para vocês, basta não, vai no YouTube que você vai ver espaço. Vai ver vídeo de cara pegando uma Bíblia e espremendo ela, que ele deixou ela no óleo, o maior tempão, e ele espreme para sair no óleo e diz que aquele óleo é um óleo diferente, que é um óleo que sai da palavra de Deus. Como assim? Claro que a Bíblia estava no óleo, claro que vai sair óleo dela, as páginas estão cheias. E aí o cara ia falar, veja uma cor diferente. Claro que tem cor diferente, a Bíblia tem tinta, só que tem tinta. Então é óbvio que o óleo vai sair com uma cor diferente. Você vai ver lá, como eu vi, aquele do chapelão, orando por canetas. E R$100 cada caneta ungida, ela vai mudar a sua vida. Ou outro que estava, nossa, esse eu obrigatoriamente tive que ir. Acho que no vídeo que eu mandei para vocês tem esse. Dos rapazes da vassoura. E o cara olhando pelas vassouras, ungindo as vassouras, dizendo, compra essa vassoura que ela vai varrer o mal da sua vida. Pelo amor de Deus. São coisas assim em épocas atuais. Então, na reforma se vendiam as indulgências, e indulgências são vendidas hoje. Só que hoje são vendidas com o nome de coisas ungidas. Eu preciso um dia fazer uma mensagem sobre unção, vocês compreenderem isso. Naquela época se vendia perdão pelos pecados. Hoje, essa venda de perdão é feita por dizer que você tem que sacrificar. Ora, sacrificar seu corpo, fazendo caminhadas de joelho, coisas assim. Ora, sacrificar seu dinheiro, através do dinheiro, para ver se seu corpo não doer, você dá seu dinheiro e está tudo resolvido. Mas é a mesma coisa. Naquela época usavam-se roupas extravagantes e uma missa com uma linguagem que era latim, onde as pessoas não compreendiam. E hoje, a mesma coisa. Muitos estão usando roupa extravagante. Ah, tem mais uma desse negócio de unção, uma nova, eu não tinha visto ainda. Porque estão usando muita igreja o chofar, né? Toca o chofar para dizer que é Israel. Rapaz, eu vi um pessoal ungindo as coisas, mas eles jogavam óleo pelo chofar para descer pelo chofar e dizer que é uma unção de Israel diferente. Eu falei, caraca, a galera é criativa com força. Criatividade sempre. Deus nada, mas criatividade não falta. Hoje se usa no altar também algumas roupas extravagantes. Usa-se tecnologia para fazer coisas extravagantes. Também vou abrir uma parte, não só como usar a tecnologia. A gente usa ali, vê vídeos e tudo mais. Então é o uso que é o problema e não a tecnologia em si. E fiquem atentos. Hoje tem uma coisa também que também tinha naquela época. Tá? Ano que vem, uma das séries que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer no Ruth agora, vou mostrar Gálatas. Eu vou mostrar em Gálatas para vocês como tinha nessa época. Os caras que têm uma revelação especial, algo que não está na Bíblia, mas se Deus falou diretamente com ele. Isso não é novo. Ao longo da história, um monte de gente tem isso e aí criam religiões e seitas. Outra coisa que se tem é a questão de que você não precisa ler a Bíblia. Deixa que eu explique para você. Porque a letra... Como é que o pessoal diz? A letra? A letra mata. Oh, que estranho. Porque o que eu descobri é que a palavra de Deus tem vida. Porque é nela que eu conheço a Jesus Cristo. Mas os caras pegam um versículo isolado, arrancam ele, trabalham só uma partezinha dele e começam a dizer, a letra mata, o Espírito vivifica, como se estivessem falando algo completamente equivocado do que a palavra diz. E aí eles pegam outro versículo e deturpam também. O que você precisa saber? Errais, porque não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Mas ele diz para você escrever as Escrituras e diz que você precisa ter o quê? Experiências com o poder de Deus. Por que isso? Porque se você conhecer a Escritura, você vai perceber que tem um monte de coisa de errado. Então ele diz que você só tem que procurar
o poder de Deus, que na verdade vem disfarçado de emocionalismos. É isso que está acontecendo. A época atual não é diferente. E esse tem sido o problema. Nós já conversamos semana passada que a salvação só vem por intermédio de Deus. Mas sempre as pessoas tentaram pregar que vem por intermédio da igreja, das obras. A igreja só tem um intermédio de salvação, que é pregar o evangelho, não é nada. Então não é a igreja, nós pregamos o evangelho que é o poder. E apesar de usar o nome de Jesus, muitas vezes nem falam direito de Jesus, no fim o pensamento é o mesmo. Então, quando nós pensamos na necessidade de reforma, nós vemos que a situação de hoje não é diferente de 500 anos atrás. E nós temos muita coisa para acertar. E aí, hoje eu gostaria de falar para vocês de forma muito rápida, para a gente ir se encaminhando para o final de uma das solas. Eu gostaria de conversar com vocês de uma sola que a gente vai ler em Romanos 1, versos 16 e 17. Abre sua Bíblia aí. Está ali, vocês conseguem enxergar? Achei que ficou pequeno. Se conseguirem enxergar, vamos tentar ler juntos? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. E aí nós aprendemos então uma das solas, sola fide, somente pela fé. Essa explicação de Paulo, essa citação de Abacuque que o apóstolo faz, nos lembra exatamente que o justo vive pela fé. E o vive aqui em dois sentidos. É o vive porque antes eu era morto nos meus pecados, e aí eu recebo a salvação, e a fé é o meio pelo qual eu a recebo, e é também pela minha vivência em Cristo que é feita pela fé. A fé é o único meio pelo qual recebemos a graça de Deus e a salvação dada pela morte vicária de seu Filho Jesus Cristo. Ou, se preferirem, morte substitutiva, morreu em nosso lugar. A gente não pode confundir. A fé não é a nossa salvação. A fé não é a base da justificação. Isso é Cristo. A fé é o caminho, é o meio pelo qual eu recebo a salvação. Eu recebo a graça de Deus. Porque quem nos justifica diante de Deus é Jesus Cristo. E a gente recebe salvação pela graça. Então a fé é o meio pelo qual, é o caminho pelo qual eu recebo a graça de Deus. Ela é o caminho para receber. Poderíamos dizer que a fé é o caminho pelo qual foi feito o depósito na nossa conta para pagar a dívida que tínhamos com Deus. E quem paga essa dívida é Cristo Jesus. A fé então ela é crer, ela é confiar. Quando você compreende o Evangelho de Cristo, quando você entende que Cristo morreu por você, quando o pecador compreende essa morte de Jesus substitutiva, e aí ele vai pedir a Deus pela sua salvação. Na verdade, por mais que a gente muitas vezes diga isso na igreja, não existe aceitar Jesus. O que o pecador pede a Deus é: Senhor, me dá fé, me enche do teu Espírito Santo, para que eu possa receber isso de Deus. Quando você entende, a oração real é: Deus, me dá fé, me ajuda a crer, me ajuda a confiar totalmente em você e no Senhor. Porque quando você compreende que Jesus morreu por você e que Ele te salvou, há uma tristeza que toma conta do ser do pecador, que é a certeza de que eu não sou capaz de me salvar. Eu preciso de alguém, porque eu sou falho, não sou perfeito. Então eu preciso orar: Deus, me dá o seu Espírito Santo, me dá fé para que eu possa abandonar o pecado que tanto tem corroído a minha vida. Essa é a oração do pecador, para receber de Deus o seu Espírito, para que possa enfim abandonar o pecado. Então a fé é esse meio pelo qual nós reconhecemos que não temos nada para oferecer para Deus, não temos como nos justificar diante dEle, e assim nós confiamos a vida a Ele. Ou seja, a fé faz com que a gente estenda o quê? Mãos vazias ao Cristo crucificado. Somente mãos vazias, reconhecendo que precisamos dEle, reconhecemos que tudo que você precisa
precisa para ser salvo, para estar conectado com Deus, Jesus já teve para você na salvação que foi dada naquela cruz do Calvário, quando morreu por você. Então não é pensado somente por Cristo, Ele fez todo o sacrifício por nós. Nós não temos que fazer nada e nem poderíamos, não temos como que pagar a nossa salvação. E eu repito então, a fé é estender uma mão vazia por Cristo justificado e clamar pela salvação dele. Pastor Franklin Ferreira faz uma metáfora que eu gostei muito e que eu quero trazer para vocês. Ele diz que esse processo é semelhante a gente observar aqueles que prestam assistência social. Quem presta assistência social na rua, ele sabe o seguinte: não há nenhum mérito em um morador de rua, um mendigo, quando ele estica a mão para receber um alimento, um agasalho ou um cobertor, alguma coisa que for oferecer para ele. Não tem nenhum mérito nele fazer isso. Onde é que está o mérito? O mérito está na pessoa que está dando a ele o alimento, o cobertor ou o agasalho. Então o mérito não está nele que estendeu a mão, o mérito está em quem está dando. E isso é a mesma coisa em relação a nós. O mérito não está em nós quando estendemos a mão para Deus, mãos vazias a Cristo. O mérito está em Deus, que em seu infinito amor e misericórdia concede a nós a salvação pelo Cristo crucificado. Concede a nós o perdão pela obediência e sacrifício de Cristo na cruz. É Ele que nos concede, é Ele que nos entrega. Nós só podemos estender mãos vazias, dizendo: salva-me, salva-me, me dá a fé necessária para salvar, me enche do Teu Espírito Santo, para que eu possa abandonar o pecado. Sola Fide nos lembra que nós não podemos fazer nada. Eu não tenho nada para barganhar com Deus. Eu não tenho como barganhar com Ele. Volto a dizer. Eu não tenho como barganhar com Ele. Eu não tenho como fazer nada para receber nada dele. Eu sou como aquele mendigo na rua, sem nada para oferecer. E a única coisa que eu posso é estender minhas mãos vazias e esperar que Deus me conceda da Tua graça pelo Cristo crucificado e receber a salvação dele. Nada. Não tem dinheiro que você possa dar, não tem obra que você possa fazer, não tem sacrifício, não tem propósito, não tem nada. O único meio pela fé é o crer e confiar nesse Deus, é o estender as suas mãos vazias e dizer: salva-me, me enche do Teu Espírito, e aguardar que a misericórdia dele, Ele te conceda a salvação por intermédio do Cristo crucificado. Não confie em ninguém que diga nada ao contrário. Não ouça-nos por enganação. Sola Fide nos lembra desta fé, que eu quis pegar a imagem para que nós ficássemos com ela na mente. Sola Fide nos lembra desta fé. Segundo ponto importante para nós nessa noite é entender que Sola Fide também permanece em nossa vida após a salvação. Por causa de todo esse sistema, esse mecanismo religioso que eu mostrei para vocês, lembrar de somente a fé nos lembra que a continuação também é somente pela fé. A nossa relação com Deus permanece pela fé. Então pela fé eu recebo salvação, e é pela fé que eu vivo. O justo viverá pela fé. E viver pela fé, como diz em João 14, Jesus diz o seguinte: e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Percebe uma coisa? Jesus deixa claro que as orações precisam ser feitas. Ele não está dizendo que Ele vai te dar tudo, mas Ele está dizendo que cristãos verdadeiros pedem suas coisas para oração. Não pedem suas coisas por entregar dinheiro. Não pedem suas coisas por fazer propósitos malucos. Não pedem suas coisas por fazer promessas e sacrifícios achando que podem barganhar com Deus. Cristão verdadeiro vai por meio da oração, porque é somente pela fé. Ele não tem o que dar para Deus e nem merece coisa alguma para poder fazer barganha com o Senhor. Então ele busca Deus pela fé. E aí o texto mostra para nós duas coisas também de imediato. Primeiro, pelas orações elas devem ser feitas em nome de Jesus Cristo.
Por que a oração é feita em nome de Jesus, irmãos? Porque se eu não posso dar nada para Deus, se eu não sou merecedor de nada, então alguém tem que assinar um cheque por mim. E quem assina o cheque por mim é Jesus. Porque Ele é merecedor, Ele me justifica, Ele é o único justo, e Ele é que pode falar com o Pai por mim. Não tem santo, não tem estátua, não tem falso mestre, não tem homem ou mulher de oração, não tem líder religioso, apóstolo, mestre, um chão de arcanjo, não tem nada. Somente Jesus. Então a oração é feita em nome de Jesus. Porque confiado nele, apenas por intermédio dele, eu chego ao trono da graça e eu posso pedir algo a Deus, porque eu não tenho nada a oferecer em troca. Somente Ele faz isso. E pela fé em Jesus é que eu consigo orar e tenho acesso ao trono da graça. A segunda coisa que Jesus deixa claro é que o que Ele vier a te conceder não é porque você merece. E é por isso também que não é para ninguém vir aqui, botar dinheiro e achar que Deus vai te dar bênção. Não é para ninguém fazer sacrifício e achar que Deus vai te dar bênção. Não é para você ficar fazendo propósito e achar que Deus vai te dar bênção. Porque senão você acha que ganhou alguma coisa porque merece. Jesus diz o seguinte, então, apenas ore. Eu vou conceder, tem um único motivo. Qual é o motivo? Está lá em vermelho, ó. Para a glória de Deus. E não porque nós merecemos. Então eu chego pela fé, eu peço ao único que é intermediador entre nós e Deus, Jesus Cristo. Ele concede aquilo que Ele achar que deve conceder, e tudo que Ele concede é para a glória de Deus. E mesmo quando Ele diz não, é para a glória de Deus. Sola Fide nos lembra isso. Eu só tenho a fé. E somente por meio da fé eu encontro o caminho de chegar a Jesus para a minha salvação. E eu encontro o caminho de chegar a Jesus para pedir qualquer coisa que eu precisar. E eu recebo as coisas que eu peço em nome dele, não porque mereço. E tudo o que recebo é para a glória de Deus. Eu devo dar glória a Deus, agradecer a Ele por tudo que Ele me dá. Concluindo, aprendendo um pouco sobre Sola Fide, que eu falei para vocês um pouquinho só sobre Sola Fide, tem um monte de coisa para ensinar sobre Sola Fide. Somente a fé. Parece que é só isso, mas não, tem muita coisa para ensinar sobre somente a fé. Mas aprendendo mesmo esse pouco que a gente pode conversar, ele já consegue fazer com que você tenha condições de rejeitar. Rejeite qualquer ensino, indução, qualquer coisa que leve você a achar que é necessário fazer algo para ter em troca o favor de Deus. Você não tem como ter em troca o favor de Deus por ações de barganha. Você faz as coisas para Deus simplesmente porque crê nele, porque é filho dele, porque o ama, e não por barganha, porque você não pode receber nada dele por barganha. Sola Fide, somente a fé, de um giz para rejeitar, ficar fazendo propósitos, ficar pagando valores para poder receber alguma graça de Deus. Rejeite que você tem que trabalhar para que Deus te abençoe. Rejeite que você pode dar alguma coisa em troca de Deus, fazer sacrifícios para que Deus te dê a coisa. Pois rejeite ensinos de que você pode mover as mãos de Deus, como se o braço dele tivesse encolhido, que não possa fazer as coisas. Rejeite esse tipo de ensino. Rejeite que você precisa fazer algo para receber a salvação de Deus. Você só tem que fazer alguma coisa: crer. É pela fé. É pela fé que você recebe o Salvador. Recebe dele a salvação. É pela fé que você recebe qualquer outra coisa dele. Orando por fé. Buscando por fé. Obedecendo a ele pela fé. Caminhando conforme a palavra dele manda pela fé. Confiando que o que a palavra dele diz é o melhor. E é pela fé nele, somente nele, para ele e todas as coisas. Então somente a fé nos lembra que a fé é o único meio de recebermos a graça salvadora de Deus, qualquer outra coisa. Essa fé significa, então, de novo, lembrando, crer e confiar somente e plenamente em Deus. Passa a leitura e guarde na sua mente e no coração a imagem que eu coloquei para vocês. Essa imagem do mendigo de mãos estendidas, que
que a Luísa está lá sem prestar atenção no que eu estou dizendo, passe. Essa imagem vai lembrar você do que é só a filha. Na verdade, foi a melhor imagem que eu encontrei, estava tentando procurar uma ainda melhor, mas ela já me serve. Lembre-se que nós somos aquele mendigo sentado. A única coisa que podemos fazer em relação a Deus, não temos nada para oferecer a Ele nem a ninguém. A única coisa que podemos fazer é estender mãos vazias ao Cristo crucificado, sem mérito nenhum nisso, e pedir a Ele que nos salve, assim como pedir a Ele que coloque o Espírito Santo dentro de nós, para que possamos ser afastados do pecado e viver uma vida para Ele. E Ele é como aquele homem que estende a mão, que pela graça e misericórdia de Deus nos concede o Cristo crucificado naquela cruz, que viveu em obediência e morreu para nos salvar, morreu em nosso lugar, e hoje, pela fé, nos justifica diante de Deus eterno, e nos dá salvação, e nos dá a condição de viver uma vida para Deus. Somente pela fé. Vamos orar.